Em Cuiabá, agora 8 horas e 36 minutos, vamos direto pro nosso bate-papo. Eu nunca vi um recorde de audiência, que é um povo que tá falando que tá aqui só pra ver a deputada. Vambora, ô Pedro Panock? Jornal da CBN Cuiabá. Recebendo aqui no nosso estúdio mais uma vez a deputada estadual Janaína Riva. Deputada, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. A gente brincava com Laura na hora que ela chegou. Faz tempo que você não nos visita, Laurinha e deputada. O Felipe tá aqui conosco também. Fica à vontade para dar um bom dia aí pro nosso ouvinte. Faz tempo mesmo, gente. Eu quero até pedir desculpa aos ouvintes, porque falta de convite não foi. A CBN sempre convidou e tudo mais, mas realmente a gente teve um final de ano muito turbulento, especialmente na Assembleia, com muitas mudanças. A gente está iniciando agora, e eu quero aqui cumprimentar, né, a todos que estão nos acompanhando aqui pela CBN, também agradecer a Camila, agradecer ao Igor, agradecer ao Pedro, porque a gente começou esse ano agora já com muitas mudanças lá dentro da casa. E desde o ano passado, que teve o período eleitoral, que também foi muito tumultuado, especialmente que o Botelho foi candidato, então mergulhei nesse projeto, fora todos os projetos do interior do estado também, foram 142 municípios em eleição, então eu terminei meio ressaqueada, sabe? E eu tava até brincando ontem, Igor, toda vez que termina uma eleição assim, me bate meio que uma depressão. E ontem eu tava jantando com a Flávia Moretti, e ela comentando comigo que depois também ela sentiu aquela tristeza pós-eleitoral, porque você fica com adrenalina tão alta durante todo o processo, ocupado, acordando muito cedo, chegando muito tarde em casa, que a hora que parece que dá uma tristeza, sabe? Sente falta disso. Abstinência, né? É uma abstinência, eu acho que essa é a palavra correta. É uma abstinência disso. Então é muito bom começar aqui o ano junto de vocês, a primeira entrevista também que eu dou esse ano, e fico muito à vontade de estar aqui com profissionais que eu tenho tanta admiração como vocês. Obrigado. Nós que agradecemos, né, pela companhia de sempre, pela confiança também, deputada sempre tão querida com o nosso trabalho. E, deputada, eu queria que a gente começasse falando aí de um tema, né, que acaba ganhando as manchetes aí, que é essa questão da RGA. Eu queria que nesse primeiro momento a senhora fizesse um balanço, né? Tivemos a votação na última semana, né, dentro daquilo ali que o governo previa, o reajuste aos servidores, mas paralelo a isso a gente tem também ali uma proposta que foi apresentada pela senhora, uma PEC, para fixar ali uma data e novos parâmetros aí para o cálculo dessa RGA. Eu queria que a senhora fizesse esse balanço em relação à aprovação, aquilo que foi alcançado até o momento, e desse mais detalhes também para a gente do porquê dessa PEC e qual que é a ideia também a partir de agora. Essa PEC, ela surge como uma ideia ali de lideranças. Nós fizemos uma reunião com os servidores através da federação, que agora não existe mais um fórum, é a federação presidida pela Carmen, e nessa reunião a Carmen colocou lá que ela entende que precisa de uma discussão maior dos valores que deveriam ter sido pagos e não foram, porque precisa de uma discussão maior, Igor, porque tem decisões judiciais, tem parecer do Tribunal de Contas, então a gente precisa fazer um encontro disso tudo para ver o percentual que seria correto de se dizer que falta realmente pagar ao servidor. Eles estipulam com correção e tudo mais, através da federação, uma média de 13%. E a gente vê o servidor falar em 25%, mas aí também o servidor considera aquele período da PEC do teto de gastos, mas que existe decisão judicial dizendo que aquele período não vai ser corrigido. Então, a gente tem algumas discussões sobre o tema e por isso que muda um pouco o percentual. É 13, é 12, é 25. Não tem um valor correto ainda, corrigido com relação ao que tem em atraso de pagamento ao RGA. O que essa reunião discutiu foi o seguinte, olha, o que o servidor quer? Ele quer uma perspectiva. O que ele não tem do governo é uma perspectiva de pagamento, quer dizer, nunca houve uma reunião, servidores representados pelos presidentes de sindicato, Casa Civil, Secretaria de Fazenda e Secretaria de Planejamento. O servidor quer isso, quer discutir, quer dizer, não dá para pagar agora? Tem algum problema agora, algum empecilho? Como que vai ficar isso lá para frente? A gente pode fazer uma programação para ir corrigindo, nem que seja 1% ao ano? Isso é uma ideia, assim, que tivemos lá na hora. E aí, um dos pontos também que eles colocaram é que hoje, a cada ano, se cria a legislação da RGA, mas não tem uma legislação e nenhuma previsão na Constituição de pagamento anual. Então, o que eles falam? Olha, já pensou? Muda o governo e aí entra um governador que quer polemizar nesse tema. A gente fica refém porque
ele não precisa alterar nenhuma lei, porque simplesmente não existe hoje uma lei em Mato Grosso, existe uma legislação federal, mas não tem nada na Constituição do Estado que garanta o pagamento no mês específico e o percentual a ser utilizado. Aí, conversando com o Botelho falou, olha, vamos fazer o seguinte, pode fazer a PEC, vamos fazer juntos. E aí nós criamos uma comissão de deputados para fazer exclusivamente essa discussão, uma discussão séria, junto com a Secretaria de Fazenda, com a Secretaria de Planejamento, para chegar num denominador comum. Então a gente apresentou primeiro com a UPF, né? Porque a UPF é a unidade fiscal hoje que o Estado corrige a cada ano para o pagamento de multas, para o pagamento de determinadas taxas do governo estadual. Então, ele atualiza num valor um pouco maior que o IPCA. Por que isso? Porque aqui no estado de Mato Grosso, internamente, a nossa inflação ela é um pouco maior, por sermos um estado de muito consumo e ainda, infelizmente, de pouca industrialização. A gente ainda traz muito produto de fora para cá. A gente é um estado de agricultura, onde a gente ainda traz banana para cá, a gente ainda traz mandioca para cá. Quer dizer, o estado ainda é dependente dessa industrialização e produtos de outros estados e países, inclusive, especialmente para o agro. Então, a gente vê que a inflação do estado ela fica um pouco maior e aí a gente colocou o PF porque é o que chega mais próximo do IPCA. Aqui, no caso, o PF deu pouco mais de 5% de correção e o IPCA deu 4,83%. Então, fica próximo, não tem tanta disparidade. Mas para fazer a discussão, não é assim, vai ser isso aqui, né? Para a gente sentar e discutir. Para ter uma base, né? Exatamente, para ter uma base. E aí os servidores gostaram da ideia, vamos fazer então. Fica o mês de janeiro, é o mês que o governador já paga todo mês. E aí a gente vincular um índice. Até eu conversei com o Basílio falou, mas caiu lá no STF, foi a vinculação. Falei, pois é, só que lá se tratava de uma vinculação federal. Inclusive, foi o que aconteceu aqui, vocês lembram disso, com o salário dos deputados. Você não pode ter um salário vinculado à Câmara Federal. Isso caiu também na Justiça, que era o salário. Agora, nós podemos ter uma correção inflacionária que seja uma correção conforme a inflação do nosso estado. Perfeito. Igor, Pedro, fiquem à vontade. Deputada, ainda com relação a esse assunto, né, é uma das suas bandeiras já há bastante tempo, essa defesa dos servidores, notadamente desde o primeiro episódio da RGA, que foi em 2016, se eu não me engano, 2015, e deu aquela confusão toda, manifestação, e de lá para cá, muitas lutas os servidores conseguiram vencer com o teu apoio. Como é que está esse relacionamento hoje do governo seu com os servidores? Foi uma discussão mais branda do que nós tivemos no passado, apesar de não ter tido essas reuniões, me parece que a resposta era um pouco mais rápida do que a gente teve no passado, que teve no governo Petac uma negativa, não vou negociar e ponto. Agora, como é que está esse relacionamento para que essa PEC seja aprovada e para que, de fato, os servidores tenham esse reajuste esperado? Sim, Igor, é verdade que hoje a resposta realmente é mais rápida, né? E eu vejo também uma maturidade maior hoje na casa, porque antigamente a gente tinha muita dificuldade em construir qualquer coisa na Assembleia. Acho que você lembra disso, você participou muito também dessas discussões da RGA, eu tenho memória disso. E naquela época a gente não conseguia na Assembleia fazer nenhuma alteração àquilo que o governo enviava. Tinha uma base muito forte, o governo do governador Pedro Taques, ao mesmo tempo era uma base que não construía, não tinha talvez liberdade para construir nada junto ao governo. Hoje eu sinto que é muito diferente nesse aspecto, assim, dá para a gente sentar com o governo, com Casa Civil e dá para pensar em construir algo. É claro que o servidor está um pouco frustrado porque em algumas discussões nós não avançamos, especialmente naquela questão dos aposentados que recebem até o teto do INSS, que continuam recebendo desconto. Isso é um constrangimento para a gente, porque você está falando de pessoas que recebem uma aposentadoria que não é alta e estão tendo desconto de 300, 400 reais, o que dói mesmo no bolso, especialmente do idoso, né? Sim. Que a gente está tratando do idoso. Isso a gente não conseguiu avançar e também não conseguimos avançar nesse atrasado da RGA. Mas o que o governo Mauro fez inteligentemente? Começou a chamar por categoria para dialogar. Então, Basílio, Galo, a própria Casa Civil, na época com o Mauro Carvalho, agora com o Fábio Garcia, eles conseguiram fazer negociações com as categorias de avanço individualizadas. E avançou um pouquinho mesmo.
por exemplo, no Detran, aí avançou um pouco na segurança, aí avançou um pouco... Conseguiu dar alguns passos. Isso fez com que, naquele período, o fórum desse uma desmobilizada, porque cada um estava cuidando da sua pauta individual, cada categoria cuidando do seu. Concurso da saúde, por exemplo, né, que saiu o concurso depois de muita luta, concurso da segurança pública. Então, cada um conseguiu um pouco uma conquista na sua categoria. Mas agora eles sentem falta dessa reunião novamente para discutir esses atrasos. Mas sim, a postura do governo é diferente. O governo hoje conversa mais com os deputados a respeito. A gente sente que nesse tema aqui tem um pouco, sim, ainda de restrição, mas eu acho que essa PEC aqui vai ser uma oportunidade da gente fazer uma discussão séria sobre esse tema, né? Sem oba-oba, quer dizer, é 25%, é 30%, é 40%, não. O que a gente tem aqui mesmo que o servidor tem direito e o salário está defasado? Porque houve um aumento do endividamento do servidor, isso aconteceu mesmo. A gente viu alguns relatos de servidores públicos e das categorias falando num comprometimento de salário de 60%. Então é muita coisa, quer dizer, o servidor já está com 60% em consignado, em empréstimo e tudo mais, e ele só fica com 40% do salário. Então talvez isso possa ser sim uma consequência desses reajustes que não foram realizados, né? Porque faz falta, né? A escola está atualizando, a farmácia está atualizando, tudo fica mais caro. E o salário tem que corrigir, né? De forma proporcional, né? Perfeito. Pedro, tem mais algum detalhe ainda em relação a esse assunto? Fica à vontade. Tem. Deputada, o governo sempre menciona, quando se trata dessa correção, que ele faz sempre pelo IPCA, e quando teve essa situação já esse ano, me recordo que o governo citou uma preocupação com relação à folha do funcionalismo, né? Ele disse que está entrando, inclusive, no que chamou de um limite prudencial de gastos com a folha. Quando da discussão dessa nova proposta, né, que a senhora menciona ali da PEC, que formou uma comissão, observou-se também essa questão? A gente nos aproximamos de fato dessa linha tênue ali que o governo menciona? Foi levado em consideração esses dados que o governo citou? Foi, Pedro, foi sim. Até por isso que a gente apresenta aqui um índice, né, como proposta, que é um índice que a gente deu uma estudada e é muito similar ao índice apresentado pelo Estado, né? A diferença não chega, se eu não me engano, a 0,3. Então, isso é muito semelhante. Mas é um índice estadual. A gente acha que fica um pouco mais justo do que um índice que seja federal, né? E ali fica no mesmo bolo que Rio de Janeiro, que São Paulo, que outros estados. Aqui daria-se para fazer uma discussão, até porque quem faz, Pedro, esse índice, quem faz a unidade fiscal é a Cefaz. Quer dizer, como é a Cefaz que faz, eles com certeza terão um medidor aí para poder fazer um equilíbrio disso tudo e não apresentar um número que fuja muito à realidade do que nós já praticamos hoje. Agora, essa questão do limite prudencial, eu não sei se existe algum município aqui de Mato Grosso que está fora do limite prudencial, sabe? Isso é muito comum. O que está sendo dito pela Casa Civil, nós estamos quase no limite prudencial. Quer dizer, nós estamos fora desse limite. E o que está sendo pedido pelo servidor é exatamente isso. O que pode ser feito, então, que não haja prejuízo aí nas avaliações fiscais do Estado, econômicas do Estado, para a gente poder avançar nisso? Quer dizer, me disseram, e aí eu não tenho plena convicção nisso, que hoje nós não chegamos a 37% da receita como pessoal. Isso é um número muito bom, excelente. Então dá para você ir caminhando sim, nem que seja, como eu disse aqui, 1%, para a gente poder liquidar esse débito com o servidor, porque é um direito, né? Um direito constitucional, um direito que está garantido na Constituição Federal e agora também estará garantido na Constituição Estadual. Deputada, 8h49, ainda tratando ali de algumas questões da Assembleia Legislativa, Igor sempre costuma citar por aqui também, né, Igor, um ano um pouquinho mais atípico, vamos dizer assim, dá para caminhar em algumas pautas ali dentro da casa com uma maior celeridade, talvez em função de não ser um ano eleitoral, né, embora muitas atenções já estejam voltadas também para 2026. Teremos debates importantes, deputada, ali na casa ao longo desse ano, tem iniciativas aí da mesa diretora, da presidência do Max, ou iniciativas da senhora também que devem serem colocadas em pauta para ao longo desse ano. O que a sociedade, né, de Mato Grosso pode esperar em relação à atuação da Assembleia? Eu acredito que sim, Camila. Acho que vem muita discussão por aí, até porque a gente está começando esse ano e nós já temos algumas mudanças significativas, né, Igor? Por exemplo, o FETAB, que até então
funcionou normalmente desde a implantação em 2015, o FETAB agora tem uma regra completamente diferente da regra que era aplicada. Não vou dizer completamente, mas ela é parcialmente a regra que era aplicada, né? Antes, por exemplo, o FETAB você aplicava nele 2/3 de extensão de rodovia não pavimentada e 1/3 dele era para o social. A gente não conseguiu auxiliar a Cefaz e a MM para fazer o mesmo agora nesse ano para compensar os municípios que terão perda por conta da decisão do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que acabou com o FETAB Diesel, certo? Dizendo então que lá já existe um percentual, e existe mesmo, vocês sabem, de ICMS que vai para o município, vai para o governo federal e vem para o governo estadual, e que a gente estava ali usurpando, vamos dizer assim, um imposto que deveria ser destinado conforme determina a Constituição Federal. Tudo bem, a gente entende que está correta a mesma análise, essa conta não dava para ser feita desse jeito, mas muitos municípios já recebem esse valor há muitos anos. Eu vou citar aqui um exemplo com o Nisa, que recebe mais de R$400 mil. E agora, com essa alteração que foi feita, porque não deu tempo de fazer o cálculo das rodovias não pavimentadas, a MM vai fazer esse levantamento ao longo desse ano, isso já vai gerar um impacto muito grande nos municípios. Qual que eu acho que é o nosso maior desafio esse ano? A Assembleia hoje, com essa parceria junto ao governo, você não vê um governo com grandes problemas, seja nas estradas, acho que ainda tem um gargalo aí na saúde, que ainda é um problema, a gente tem tido um pouco de dificuldade ainda com leitos aqui no estado. Mas nas estradas, na educação, na segurança pública, nós tivemos alguns avanços muito significativos. Aí eu colocaria até mais na educação, que eu acho que caminhou muito melhor no estado, e nas estradas. Acho que são as duas secretarias, a Sinfra e a Seduc, que tem maior destaque hoje no estado de Mato Grosso. Mas nós ainda temos alguns problemas que precisam de discussão e merecem essa questão da saúde. A própria segurança, a gente sabe da luta que o estado está travando contra as facções. Isso está em tudo quanto é lugar. Você vê as pesquisas assim, são muito assustadores, os relatos que estão ali, a população se sentindo mais segura com as facções do que com a própria segurança pública. Então isso é algo que o estado vai ter que melhorar muito, já começou através desse projeto de combate às facções, com a criação da nova secretaria, através do delegado Dr. Vitor Hugo. Então assim, a gente está animado com isso, mas também tem uma preocupação com os municípios. Por quê? O que a gente vê nos municípios são municípios que estão tendo maior dificuldade financeira, houve queda nos repasses do governo federal, especialmente em comparação à gestão do presidente Bolsonaro agora com o presidente Lula, e também essa questão da desigualdade social, que eu acho que ainda pesa muito aqui no nosso estado e a gente não conseguiu avançar nesse quesito, né? Nós temos agora, por exemplo, muitas usinas de etanol, nós temos muitos investimentos do agronegócio, mas eles continuam muito concentrados nas cidades polos, e a gente ainda vê aí que não teve avanço, né? Em Pochorel, não teve avanço em Alto Paraguai, não teve avanço em Diamantino. Quer dizer, precisa ainda uma força-tarefa com esse foco. Dizer que o Estado não tem dinheiro, a gente sabe que não é verdade, o Estado tem condições de fazer, e é por isso que a gente tem cobrado. Eu acho que a estrada é muito importante, essa questão da 163, 170, foram avanços importantes, mas a gente não pode deixar de lado essa questão da saúde e da segurança, porque isso, ele afeta diretamente na vida do mais humilde, né, e a gente sente isso, né. Em relação só a essa questão do FETAB, deputada, isso vai ter um novo debate ali na casa? Como é que vocês vão tentar equacionar, né, para socorrer esses municípios aí que vão sofrer essas perdas como ficou, né? Teve até um desconforto muito grande na Assembleia final do ano, porque apresentaram essa proposta, acho que vocês lembram disso. Se eu não me engano, foi dia 23, acho que apresentou. Foi na véspera do Natal, né? Não, eu não lembro se foi na véspera do Natal ou foi Ano Novo. Foi Natal, né? Eu acho que foi Ano Novo. Acho que teve uma votação na véspera do Novo. Tá, mas aí apresenta isso na véspera do Ano Novo, tendo prazo, porque não podia deixar virar o ano. E aí, como foi dito lá pelo Júlio Campos, pelo Barranco, não deu pra gente discutir o projeto como deveria. Essa questão das rodovias, a gente podia ter deixado um pouco mais próximo disso. E é claro que vai vir um impacto aí gigante. Ainda não vê. Ainda não veio, por isso que tá todo mundo silencioso. Tem prefeito, inclusive, Igor, que ainda nem tá sabendo que vai ter alteração. Teve alguns que eu liguei, eu conversei, só que o mês de janeiro foi pago o mês de dezembro. Então agora que eles vão sentir, porque acabou isso agora em janeiro, quer dizer, mudou a regra. Então vamos ver como vai ser daqui para frente. O que foi dito lá pelo Max e pelo Botelho, por outros deputados também. Olha, vamos esperar pagar a primeira parcela agora em fevereiro, e a gente vê o tamanho da distorção.
que pode ter ocorrido aí, o tamanho da diferença de recurso que os municípios vão receber. A partir disso, a Assembleia pode sim fazer uma alteração no FETAB. Isso é possível de ser feito. Mas eu acredito que esse assunto ainda vai dar muito pano para manga. Muito. Deputada. E a gente está falando aí, né, de mais de 500 milhões de reais, né? Bastante coisa, né? Muita coisa. Deputada, quando a senhora tomou posse em 2015, coincidiu ali com a minha entrada no jornalismo político e eu acompanhei muito de perto os seus mandatos de lá para cá. O seu amadurecimento, as pautas que a senhora trabalhou. E me permita fazer a seguinte pergunta. Como é que a senhora planeja o seu futuro político, levando em conta esta década de atividade política, de várias Janaínas, né, de várias situações distintas, e quando eu falo várias Janaínas, é que de fato foi o que eu percebi. É isso mesmo. Tem várias, cada ano, cada momento, cada embate, cada luta. Quais foram as frustrações? Imagino talvez que a ausência da mesa diretora tenha sido uma das grandes, não só nesta recente, mas a senhora já havia expressado uma frustração na eleição do primeiro biênio, já que tinha sido ali a mais votada, existia uma expectativa forte de assumir a mesa. Lá naquele momento a senhora já falava de busca do Senado, busca de Câmara Federal. Chegou o limite, de fato, da deputada Janaína, da estadual Janaína, que te levou a chegar a essa conclusão de que agora estadual eu não quero mais, quero seguir um outro caminho? Essa é uma pergunta muito boa, né? E você realmente acompanhou bem de perto. E quando você fala várias Janaínas, acho que você está corretíssimo, porque eu fui amadurecendo ao longo dos anos, né? Eu cheguei muito jovem, com 24 anos, e ainda sem muita noção do que era aquilo ali, do que era a Assembleia, em um momento muito ruim. Pessoalmente falando, que meu pai passava por muitos problemas, e também a gestão do qual meu partido tinha tido governador, que era o ex-governador Silval, e também a gente tinha vários amigos que eram secretários e tudo mais, a gestão foi caótica, né? Então a gente assume num logo após de terra arrasada. Era uma terra arrasada, né? Quando o governador Pedro Táxi assumiu. E naquele período ali, então você vai começando ali a amadurecer, apanhando muito primeiro, lógico, né? Porque eu acho que faz parte, e achando muito que eu estava com a razão, em determinados momentos recuava, e aí até aprender a lidar com aquilo demorou muito tempo. Naquele meu primeiro mandato, eu era a deputada que menos tinha estrutura dentro da Assembleia, que menos tinha, assim, tudo que foi tirado tudo do que eu tinha e tudo mais, e eu entendi aquele momento, como eu também nunca tinha sido deputada, para mim não fez tanta diferença, né? Me assustou eu ter sido naquela eleição a mais votada, porque eu não tinha muita condição de manter a base que meu pai tinha me deixado. Foi complicado para mim, porque era uma base que era acostumada com um deputado que tinha muita estrutura, que tinha muita emenda, que tinha uma outra força diante do governo, que eu não tinha, né? Então eu tive que dar uma reinventada ali, e essa pauta de servidores me ajudou muito, que me aproximou muito de todas as categorias. E aí acabou que em muitos municípios eu tive muito voto espontâneo. Tanto é que na minha primeira eleição, com apoio integral ali do meu pai, da minha família e tudo mais, eu fui votada em 138. Na segunda, eu já fui votada no 141, que aí eu acho que já era mesmo esse voto espontâneo. Era um professor, era alguém que se sentia representado ali e que apoiava espontaneamente. Então, essa eleição foi muito boa para mim. Eu gostei muito daquela eleição porque ela foi muito natural, foi de pouca despesa, pouco gasto, foi uma boa eleição. E na minha última eleição agora, aí você já sente uma pressão maior do próprio eleitorado, né? Que quer que cresça, que quer aumentar, que quer dar uma resposta na urna. Acho que esse amadurecimento me ajudou a fazer esses votos, porque eu soube usar bem, Igor, essa questão que eu tenho das redes sociais, de muito engajamento, da própria imagem, a favor de pautas importantes, sem polemizar tanto como era no passado, mas conseguindo, junto ao governo, avançar em alguns pontos. E que o governo ouvisse, às vezes não diretamente de mim, mas pelas redes eles viam o engajamento, o quanto as pessoas comentavam, e às vezes tinha que recuar em determinadas propostas que faziam. Então a pessoa via um resultado, e eu acho que isso aí veio na urna muito forte, que foram esses 82 mil votos. Eu brinco com o Max, né, que eu fiz uma eleição que eu estava disputando com ele. Eu queria ser a mais votada, lógico, e eu sabia que o Max era o meu concorrente naquela eleição. E foi uma eleição maravilhosa, só qual que era o objetivo dela? Bom, vou chegar na Assembleia agora, vou participar da mesa. Bom, aí vem Botelho e Max de novo, aí igual você falou, é uma frustração, só que era algo natural, porque os dois já estavam na mesa, e eu sabia que se os dois voltassem para a Assembleia, dificilmente alguém conseguiria tirá-los dali.
Então, foi uma frustração? Foi, mas não foi como a segunda vez. Porque na segunda vez eu consigo reunir apoio dos deputados, consigo pegar 15 assinaturas, e aí tem uma interferência muito forte do governo, e uma interferência muito forte, assim, que foi, não foi forte só no bastidor, ela foi forte diretamente, com reuniões no Paiaguás, com os meus colegas chateados. Poxa, eu queria tanto votar em você, queria te ajudar, mas você sabe, eu tenho isso e isso com o governo, falaram que vão tirar tudo. Então, assim, eu acho que eu não sei se o governo achava que os deputados não iam falar para mim, mas claro que fala, nós somos amigos. E eu também tenho que ter a capacidade de entender que eu não posso prejudicar meu colega em detrimento a um sonho meu ou a minha vontade ali dentro da casa. E muitos sofreram esse tipo de ameaça, sabe? Muitos, e assim, ao ponto de falar isso abertamente nas reuniões. Muitos colegas ficaram chateados com a situação. E a hora que eu vi que eu não ia conseguir, porque o governo não aceitava mesmo que eu fosse primeira secretária, eu conversei com o Botelho e veio essa ideia do nome do Dr. João. E aí ele falou, acho que se a gente unir esforço aqui, a gente consegue indicar o João, é justo com o MDB, porque até então só tinha tido o PSB e União Brasil, que são, os dois têm 4 deputados e nós também temos 4, né? Ele falou, acho que fica justo para o partido de vocês, que está sendo perseguido aí em todo esse cenário, e a gente coloca o Dr. João como uma pessoa também que é da sua confiança. Então, assim, eu posso dizer a você que eu fico contemplada com a indicação do João, porque o João foi uma pessoa muito leal a mim. Eu sempre digo o seguinte, que o João estar na mesa é uma demonstração de que a lealdade, ela é importante. Porque tem muita gente que fala assim, o bonzinho só se ferra, né? E o João tem essa fama de ser bonzinho, ele é mesmo. E eu acho que ele ser contemplado ali com a primeira secretaria foi um reconhecimento à lealdade e honestidade dele. Mas me frustrou muito não estar lá. Desculpa interrompê-la, deputada. Claro. A gente vai seguir tratando desse assunto, mas é porque o repórter CBN, a gente tem que fazer aquela pausa obrigatória, mas a gente volta ainda para falar desse assunto e tem muita gente ainda comentando sobre essa questão que Igor falou do futuro político. É bem rápido, a gente volta. Combinado. A gente está conversando com a deputada estadual Janaína Riva. Igor Taques fazia uma pergunta ali a respeito, né, relembrando um pouco toda a trajetória da deputada. Ela falava de algumas frustrações aí, principalmente envolvendo a última disputa, a mesa diretora aqui da Assembleia. E só para aproveitar, deputada, que o Igor perguntava também do teu futuro político, né? Tem uma centena de mensagens chegando aqui no nosso WhatsApp. Eu separei aqui alguns nomes: o Oséias, professor Luciano, Alencar, o seu Arnaldo, Rubens, a Olívia. Tem um monte de gente aqui falando. Deputada Janaína Riva, é minha futura governadora, você tem jeito de governador. O Oséias está dizendo que ele e assim, e a esposa dele admiram o seu trabalho. Na segunda-feira, quando a gente falou do teu aniversário por aqui, o Adriano também falou aí sobre a candidatura ao Senado. Então, só para aproveitar o gancho da pergunta do Igor também, como é que tá essa questão aí, né? Deputada Janaína Riva, vai para onde? A Assembleia ficou pequena mesmo para a quantidade de votos, para tudo aquilo que a senhora passou a representar? E qual que é o teu Então, não é que ela vontade? Não é que ela fica pequena, né? O que eu sinto, assim, é que eu acabei me acomodando ali na Assembleia e eu quero crescer também, inclusive pessoalmente. Quer dizer, o que adianta para mim eu ficar lá onde eu já entreguei o que eu poderia entregar, não tenho condições de ajudar mais meu estado do que eu já ajudei, porque eu vou ficar lá na Assembleia, tá bom, vão vir temas importantes futuros, com certeza virão. Mas ninguém é insubstituível, vão aparecer outras mulheres, se Deus quiser, para nos representar também, e eu tenho certeza que ali na Assembleia nós temos ótimos quadros que podem representar bem o estado. Agora é um desafio pessoal também para mim sair de lá. Muita gente fala para mim, Igor, eu ouço dos meus colegas, mas a estrutura da Assembleia é melhor do que a de senador, é melhor do que a de deputado federal. Mas eu não estou preocupado com a estrutura, eu não quero entrar na Assembleia para virar uma deputada CLT, quer dizer, eu vou ficar lá o resto da minha vida agora porque lá é confortável financeiramente, estruturalmente. Eu acho que tenho que me desafiar aí mesmo a sair daqui. Eu gosto lá de Brasília, eu já conheço muita gente lá. Hoje mesmo eu estou indo com o senador Wellington lá, vou ficar 4 dias com ele lá para acompanhar as eleições do Senado. Ele me convidou a acompanhar as eleições da Câmara Federal. E ali estão discussões que hoje em dia estão muito ligadas às pautas que eu defendo. Essa questão mesmo da mulher, da proteção à criança. Eu acho que eu posso render muito e entregar muito também para o meu país lá. Mesmo que seja, né, como deputada federal. É óbvio que eu gostaria de ser senadora, eu gostaria de ser governadora. Isso vai depender do termômetro daqui até lá. Como estarão os partidos, como será o alinhamento nacional. Isso tem muito impacto para a gente hoje em dia, né? Me perguntaram já, você seria ali uma senadora ou uma governadora da esquerda?
Hoje não. Eu não tenho mais condição de estar unida junto com a esquerda, porque mudou muito o meu comportamento, igual o Igor falou. Quando eu entrei na Assembleia, ainda jovem, né, menina, defendia muito essa questão da liberdade, entendia que as pessoas tinham que ter um olhar mais atento ao social. Quando você vai amadurecendo um pouco assim também, você já começa a olhar outros viés também. Hoje, como mãe de 3 você já vê que o nosso país realmente ele precisa de uma postura um pouco mais conservadora, especialmente na educação. Você vê mesmo que a falta de limites está aumentando cada dia mais a violência, está aumentando o uso de drogas. Você começa a olhar também por outros olhos, e isso é a idade que traz pra gente. Hoje eu entendo por que o Senado só permite ser candidato depois dos 35 anos. Quando eu era mais nova, eu achava isso um absurdo. Eu falava, qual que é a diferença de quem tem 20 anos, quem tem 18 e quem tem 35? Tem total diferença, total. Você ter equilíbrio para as discussões que são importantes para o país, você não fazer oba-oba lá dentro, você ter discernimento, que são discussões muito importantes. Você já pensou se a gente tem um Senado de louco, ou você tem um Senado com uma composição hoje como a Câmara Federal? Nós temos. É temerário, né? Circo, né? É temerário. Às vezes você assiste aquilo lá e você fala, meu Deus, não é possível que é isso que me representa? Esse é o país que me representa? Então, e eu vejo que Mato Grosso, Igor, avançou muito pouco nas pautas que são importantes pra gente. Questão do agronegócio. O próprio agro hoje, quando você senta para conversar, fala assim, olha, antes a gente tinha uma bancada que olhava mais para o agronegócio do que hoje. Essas discussões que faziam Nilson Leitão, que faziam Neri Geller, que faziam outros deputados federais que estavam lá, com um olhar muito atento. Isso não é uma crítica aos nossos, mas é dizer que eu acho que tem espaço para trabalhar melhor essas pautas que são mesmo importantes para Mato Grosso. Mineração, que é uma pauta super importante. Quem que você vê falando da mineração? Mato Grosso é um dos estados com maior potencial de mineração do Brasil. Você não vê ninguém falar disso lá em Brasília? Então, a produção parada para exportação, mais de 30, 60 dias, a gente enfrentou isso aqui em Mato Grosso. Poconé, um monte de gente desempregado, as mineradoras fechando as portas. Isso aconteceu com o governo federal. Então, acho que está faltando um pouco dessa discussão e acho que eu posso contribuir lá. Mas vou brigar por essa vaga de Senado. Até assim, acho que essa vaga de 2 votos é uma boa vaga para mim disputar, enquanto mulher, enquanto deputada mesmo, que conheço muitos vereadores, parceiros, prefeitos. Eu ouço de muita gente, olha, eu acho que você vai ter muito segundo voto, se eu vou ser seu primeiro voto, mas essa é uma decisão que só vai dar para tomar lá na frente. Não dá para a gente bater o martelo agora aqui, depende dessas composições partidárias. Como é que a senhora acha que essas composições se darão a partir de agora? Nós estamos num hiato aí entre eleições, esse ano é um ano neutro, entretanto as negociações, as ações que visam 2026 já começaram faz tempo. Existe a possibilidade de renúncia do governador Mauro Mendes por uma ascensão ao cargo do vice-governador Pivetto, que deixa ele bastante competitivo, forte, para disputar a reeleição. Entretanto, a literatura das eleições recentes mostra que não existe uma ciência exata, ainda mais nos tempos atuais. Não significa, olha, o vice assumiu, vai ganhar. Olha, o governador que está no mandato vai ser candidato ao Senado, vai ganhar. A gente já viu em 2002 o Dante tendo sérios problemas, não foi eleito. Ou seja, cada eleição é uma eleição. A literatura pouco importa. Quais ingredientes ou quais elementos serão utilizados nessas discussões dentro do MDB para eventualmente ter candidaturas majoritárias, eventualmente para a senhora ser candidata ao Senado, e como é que é a sua visão dessas peças se movendo, os plays políticos se movimentando? Você tem aí um novo prefeito de capital, que é o Abílio, que é um novo nome que se insere nesse grupo de líderes estaduais, porque é o prefeito da capital. Você tem a Flávia em Várzea Grande, você tem um governador encerrando o mandato com uma popularidade alta, com uma aprovação importante, você tem o Max assumindo agora a Assembleia Legislativa, você tem a Janaína com a força de voto de 2 eleições consecutivas. Qual que é a sua visão desse contexto para a programação das eleições do ano que vem? Sem falar que ainda tem, né, Jaime Campos, né, senador no mandato,
Fávaro, né? senador no mandato, exatamente. Então, Talvez a dificuldade maior seria para esses dois. Hoje o cenário mostra que quem está na vaga é que tem mais dificuldade para mantê-la, né? Sim, hoje sim, né? As pesquisas mostram isso hoje, né? Mas, como você disse, é um período longo esse período daqui até lá. E eu me lembro, quando o Wellington foi ser candidato à reeleição ao Senado, que eu encontrava algumas pessoas e falava assim para mim, ó, o Wellington esquece. O Wellington não vai conseguir a reeleição, muitos nomes novos, vem o Galvão aí, tem o Neri que está com muita força. E eu me lembro que aquela eleição mudou nos 30 últimos segundos da prorrogação do segundo tempo. Que aí vocês lembram que o Bolsonaro acaba filiando no PL, que estava na dúvida entre PP e PL, isso poderia ter dado a eleição, inclusive, para o Neri. Se ele tivesse ido pro PL, quem sabe? Aliás, me permita, deputado, naquele momento, eu me lembro, o Wellington estava de escanteio, né? Ninguém queria falar com ele. Era isso mesmo. O povo entendeu o que a gente tá falando, o Wellington estava completamente isolado das discussões. Era isso aí. E aí o Wellington, o Bolsonaro vem pro partido do Wellington, o Wellington já tinha um espólio, uma memória política muito boa, né? Que as pessoas já o conheciam, então ele saía na pesquisa sempre à frente, especialmente Cuiabá e Várzea Grande. Ganhou a eleição, inclusive, em Sinop, que é a terra do Galvão. Então ele já tinha um trabalho prestado e a coisa alinhou para ele, com a vinda do Bolsonaro e tudo mais, ele fica alinhado ali com o presidente Bolsonaro, ele muito amigo também do presidente Valdemar, eles têm uma relação de muitos anos, né, porque o Wellington está no PL desde a primeira eleição, e isso aí fez com que os dois, que o Wellington conseguisse ali, junto com esse alinhamento com o Bolsonaro, ele conseguisse cavar uma vaga, que era a vaga mais disputada, que era a vaga de Senado na chapa do governador Mauro Mendes. Então, a construção feita aconteceu assim, na véspera da eleição. Eu via muito prefeito, muita gente falava, não, agora não vai dar, porque o Neri tem mais estrutura, ele está alinhado com o governo, isso e aquilo, e não vai dar, e está ajudando muito e tal. E o Wellington ganhou a reeleição do Senado com 40% dos votos. Começou com 40%, ganhou com 40%. Então, eu acho que muita coisa pode acontecer, como você disse. Uma eleição de 2 votos, ela não é uma eleição de 1 voto. É completamente diferente. Você precisa ter a simpatia das pessoas, as pessoas precisam ter um relacionamento com você, ou ao menos te conhecer melhor. Eu acho que, para mim, a oportunidade de disputar uma majoritária é ser mais conhecida, porque as pessoas me conhecem, às vezes, de uma foto, de um vídeo, de uma entrevista, mas não me conhece ainda num debate, não me conhece falando sobre o Estado, não conhece o todo. Eu acho que eu ganharia muito tendo a oportunidade de ir para um debate na TV, ter oportunidade. Eu vi o Botelho nos debates, assim, né, vi o Abílio, o Lúdio, todos que eu acompanhei os debates deles aqui, aí eu pensava, meu Deus, como eu queria estar lá, eu ia responder isso. Eu adoro debate, porque eu cresci lá na Assembleia, foi com o debate, então eu tenho muita vontade disso, mas como eu te disse, né, Igor, depende disso tudo aí, dessa composição. O MDB não tem veto a ninguém. Às vezes as pessoas me perguntam, mas mesmo com essa situação da mesa aí, tem algum veto e tudo e tal? Não tem veto. Eu sou uma boa perdedora, eu perdi. Mas foi fulano, ciclano, beltrano, e daí? Política é isso mesmo, entendeu? Talvez nas condições do governador eu poderia até ter feito a mesma coisa, não sei dimensionar isso, né? Mas não me queria, pronto, acabou, passou. Agora, enquanto líder do MDB ali, eu quero fazer o que é melhor para o meu partido para eleger mais deputados estaduais, federais e para ser eleita senadora. Então, eu vou tentar buscar aonde é melhor pro partido, sem paixão, sem rancor, sem nada disso, né? A gente tem que ser muito pragmático nessas decisões. Isso foi, inclusive, uma coisa que a Janaína 1.0 não sabia, mas agora 3.0 sabe. Ô, Pedro, a deputada tem uma reunião aqui, ela precisa voltar para o gabinete, mas eu pedi para você fazer um último questionamento antes da gente se despedir aqui. Passa tão rápido o tempo, eu ficaria aqui conversando com a Janaína até 10 horas da manhã. Mas que eu nem contei a história inteira. Se eu fosse contar a história inteira aqui da mesa, você ia ter que trazer um vinho, uma cerveja... Um vinho e uma cerveja pra gente chorar. Não, então pera. Então vamos combinar essa conversa aí, que eu sou curiosa, eu quero saber Vamos pedir pra próxima reunião da deputada atrasar. Vou escrever um livro depois, tinha deputado que até chorava. Eu não queria tanto voltar assim. Pedro, antes da gente se despedir, fica à vontade, meu amigo, rapidinho. Perfeito, obrigado, Camila. Deputada, o Igor perguntou e eu vou ser mais ainda ali incisivo. A senhora acha viável um projeto do MDB, a governo do Estado? E aí eu também quero fazer um complemento. A senhora agora há pouco falou de liderança e indiscutivelmente a senhora é uma liderança dentro do MDB. Aí o que se pergunta não tendo de repente alguém para concorrer ao governo do Estado, o MDB não assumiria ali, a depender da escolha, um papel mais de coadjuvante, na visão de alguns inclusive,
Aí também perguntar para a senhora o quanto tem de desgaste, se houve de desgaste, na questão da gestão do Emanuel aqui, considerando, né, o poder que tem a capital em termos de população. Pedro, eu acho que esse desgaste do Emanuel é dele mesmo, sabe? Assim, ele colheu, ele plantou e ele tá colhendo, sabe? Eu sinto isso. Inclusive, meu relacionamento com a Abílio é ótimo, sabe? A gente se dá bem, a gente conversa toda semana. Eu ligo para ele para dar algumas sugestões e ele também retribui, falando no que ele acha que a gente poderia fazer juntos aqui em Cuiabá. Então, assim, eu tenho um relacionamento com ele muito bom. Melhor do que eu tinha com o Emanuel. E ele sabe da minha posição, porque durante o meu mandato, acho que talvez, se não fui a deputada que mais falou sobre os erros da gestão do Emanuel, fui uma das que mais falei, sabe? Eu nunca, mesmo sendo do mesmo partido, eu nunca deixei de ponderar que eu achava que Cuiabá não estava no caminho certo e que o controle da prefeitura havia sido perdido há muitos e muitos anos já. Acho que desde a eleição da reeleição, a coisa só piorou, sabe? Foi de mal a pior. Mas não acho que isso tenha reflexo no partido, porque, como eu te disse aqui, dentro do MDB mesmo, nós temos divisões, né? Nós temos ali o Emanuelzinho, é claro, naturalmente, com uma tendência aí de apoio ao pai, mas que agora o Emanuel, fora da prefeitura, também vai ter que seguir o seu caminho aí. Ainda não conversei com ele, vou marcar de conversar com ele para entender o que ele está pensando para o futuro. Mas o partido vai ter uma candidatura majoritária. E assim, nós não estamos muito preocupados. Eu vi algumas pessoas falando de perda de deputado. Vocês podem ligar aí para a Juca, para Thiago Silva. Eu não vejo nenhum ali querendo sair do MDB. Ao contrário, a gente está fazendo uma chapa de deputados que acredito eu que vai concorrer ali com a chapa do Max, que deve ser... O Max é muito craque para fazer partido também. Eu acho que a nossa chapa não vai ficar muito atrás. Nosso objetivo é fazer o MDB voltar forte para a Assembleia para novamente disputar a mesa diretora. Isso é natural. O próprio Botelho falou para mim que quer filiar no MDB. Eu já tinha convidado para ele e vou refazer depois para ele esse convite, que eu quero que ele esteja ali junto comigo, a gente se dá muito bem. E, além disso, nós também temos a nossa chapa de federal, hoje nós temos 2 federais. Eu vejo que vai ser muito difícil, Pedro, se repetir o que aconteceu nas últimas eleições, de algum partido fazer 4, porque agora a regra mudou, então a partir da terceira vaga, a vaga roda para as sobras dos outros partidos. Então, acredito eu que os partidos que fizerem muitos vão fazer 2 cada um, e pode ser aí que a gente tenha 4 partidos, né, fazendo 2, mas não vejo aí nenhum partido fazendo hoje mais do que isso com essa nova regra da sobra aí que vai circular. Se a gente tivesse na composição antiga, seria deputada a Rosa Neide, seria deputado o Leonardo e seria deputado, tem mais um aí que ia ser eleito também, a dona Neuma, do Zé Carlos do Pátio. Sim. Então aí você já vê mais ou menos como deve ser a composição para o próximo ano, todos os partidos querendo um federal. Uhum. Então acho que o MDB repete seus 2 federais, a gente já está organizando também nossa chapa, e aí nisso o partido quer uma vaga na majoritária. Agora, o que vai vir aí, eu tenho certeza que vai ter muita briga, né? Eu já teve gente me falando de vice, eu falei, não quero mexer com esse negócio de vice, eu tenho que ser o candidato aí, se eu não for a Senado, eu tenho que ter coragem de disputar uma eleição a governo, entendeu? E ir para o debate. Eu vejo que hoje tem 2 candidaturas muito fortes, né? Naturalmente, a do Piveta, que está em exercício e deve ser o governador em exercício à época da eleição, e nós temos uma candidatura do PL, né? Que deve se decidir aí por pesquisa, seja do senador Wellington ou do Odílio, né? Então, eu acho que o MDB pode ser a noiva da vez, viu? Acho que vai ter... Acho que os 2 aí vão desejar bastante o partido. Eu não tenho esse receio do partido ficar em escanteio. Acho que, como foi dito aqui pelo Igor e pela Camila, a gente tem poucos partidos que hoje protagonizam debates, né? E vai caber, porque nós teremos naturalmente 2 chapas, né? A senhora descartou a vice, só para finalizar? Mesmo uma vice do Piveta, candidata à reeleição, a senhora descartaria? Olha, eu não... Com possibilidade de ser candidata Eu hoje não gostaria, Igor, de ser vice de ninguém, sabe? De ninguém, porque assim, depois do que eu já passei lá na mesa, as dificuldades que tive, eu prefiro depender exclusivamente aí de mim numa candidatura do que estar atrelada a alguém. É óbvio, isso aí o MDB vai ter uma discussão muito grande lá na frente. O que eu sinto hoje do meu presidente... do Baleia Rossi, é que ele quer uma candidatura a Senado, sabe? Isso, se dependesse da Nacional, era isso. Eles acham que tem condições, a gente fez mais algumas pesquisas internas agora, eu ainda apareço, né, muito bem para governo, mas eu acho que vai depender muito do contexto todo. E para o partido, se esse partido
quer senador e quer federal, né? Se depender do partido, ele quer só isso, não está preocupado com o governador e com o resto. Mas eu sinto também, assim, que as pessoas aqui têm vontade de que eu seja candidata a governo, né? Tanto é que nas pesquisas eu apareço ainda em governo, em primeiro para governo. Mas agora sim, a última. E para Senado eu não apareço. Você sente que a Laura já vai me jogar o celular na nuca. Vai te bater. Mas você, você entrou na vida política com 24 anos, correto? Sim. Uma década na política eleitoral. Sem querer, eu entrei aos 6 anos, né? Querendo com 24. Querendo com 24. Você sente que em algum momento, independente se agora isso vai chegar? Tá se preparando para isso? Porque você é muito jovem. Eu acredito que sim. Acho que esse momento, uma hora vai chegar de disputar uma eleição a governo. Eu ouço muito isso das pessoas também. É que eu sou muito cautelosa. Aí que tá. Eu sou pé no chão. Às vezes as pessoas, essa aí se acha. Eu, ao contrário, toda eleição eu nunca acho que eu vou ganhar. Eu sou a mais votada, eu vejo a pesquisa lá, mas eu trabalho achando que eu posso perder a eleição. Eu sou medrosa. Entendeu? Isso eu me cobro muito também. Eu acho até que é uma característica das mulheres. Você tem Michele lá, você tem Camila aqui, você sabe. A gente se cobra demais, sabe? A gente quer ser perfeita em tudo, quer fazer tudo certo. E quando a gente não consegue, a gente se frustra muito. Então eu tenho essa frustração, igual eu falei pra você, queria ser a primeira mulher a ser eleita lá na Assembleia, tinha o voto, me tomaram isso aí, eu tive que ficar assistindo lá e só lamentando, né? Porque não tinha nada que eu podia fazer, não tinha condições de concorrer com a máquina. Mas eu vejo que agora eu posso depender exclusivamente de mim. E eu confio muito no que foi feito até agora, né? No aprendizado, nas surras que eu tomei, nos tombos que eu levei. Deu vontade de vir nas pingas que eu bebi. Deu vontade de vir em algum momento a Janaína 1.0 durante esse momento, assim? Ave Maria, vários. De xingar todo mundo, bater te dar um giraia, assim. Vou chamar uma coletiva hoje. Vou chamar uma coletiva você seu amigo. Teve uns posts, uns negócios nas redes sociais. Mas enfim, prometo, Laura, 9h29, a gente sabe da agenda da deputada. Volte mais vezes, deputada. A última vez que a senhora esteve aqui foi em janeiro. Semana de aniversário dela e minha, tá? Com licença, que só tem a aquariana linda. É isso aí. Mas obrigada, todas intensas, 880. Obrigada, hoje deputada, ama, amanhã odeia. Exatamente. A gente deseja muito sucesso. Volte mais vezes. É sempre um prazer ouvi-la, né? Tratando dos assuntos com muita seriedade, mas também com essa leveza. A gente fica muito feliz de tê-la também como uma representante na Assembleia. Torce para que tenhamos mais, né? Eu também exemplo quero. do que aconteceu na Câmara. Fica à vontade para se despedir aí da nossa audiência, Não, deputada. só agradecer a vocês, a CBN, agradecer a você e ao Igor, agradecer ao Pedro, também toda a equipe aqui da CBN, aqueles que estão nos acompanhando e nos ouvindo, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu também sinto falta de vir aqui falar com vocês, é sempre muito bom, é que eu falo demais, aí às vezes, aí eu penso assim, é melhor eu não ir, gente, que eu não vou aguentar, eu vou falar, entendeu? E aí depois isso vem pra tudo quanto é site que vocês repercutem, vocês são sucesso. Graças nós a Deus. não, nossos colegas. Nós somos sucesso, nós três somos sucesso. Vamos lá. Mas obrigada, eu acho que toda viu? semana a gente podia fazer um quadro, o que você acha? De frente com a Jana, só esculacho. Aí voltar a Jana 1.0, só falar mal todo mundo. Né? Mas muito bom estar aqui. deputada. Obrigada a vocês e obrigada a todos que nos acompanharam. Tenham um excelente dia. Obrigada.